Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências e as nossas consciências, nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça, eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cededista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando mestre Shebna, de todos os demais hierarcas da nossa ordem, da diretoria espiritual, astral e material do Trevo Sagrado, de nossos guias, protetores e trabalhadores de todos presentes nesta reunião, para que nos deem amparo, cobertura e proteção durante os nossos trabalhos. Sendo assim, estamos com os nossos trabalhos abertos e vamos, então, passar a palavra para o palestrante. Meus irmãos, o nosso mestre Shebna, que eu me propus a contar um pouco das histórias de vida que nós conhecemos, porque ele nos deu muitas vidas de muita gente,
inclusive várias encarnações de Jesus ele nos deu, mas dele mesmo ele praticamente não deu nada, né? Nós temos a ciência de algumas das vidas dele por causa dos personagens que foram e que existem na ordem histórias que nos dão essa informação, e outra através de livro publicado. Eu vou começar essa digressão da vida de nosso mestre num tempo um pouquinho recuado, né? Vamos falar da Antúria, o continente anturiano, e vamos nos situar numa data aí de 1.250.000 anos antes de Cristo. E lá nós vamos encontrar um rei chamado Quermon, e que esse rei tinha o domínio sobre todas as terras, tudo lhe pertencia, tudo pertencia ao rei. As pessoas utilizavam as terras, mas não eram proprietários, tudo pertencia ao rei. E o rei tinha um filho que estava sendo preparado para ser o seu substituto. Só que era aquela pessoa de maus bofes, né? de um comportamento meio irascível, né? E então, de vez em quando, ele saía com pessoas da tropa que ele o seguiam, e aí começava a desalojar aqui e ali, a pessoa botava para fora, tomava conta do terreno e tal, o pessoal não tinha com que se queixar, porque, em realidade, tudo era do rei. E, nessas andanças, ele acabou chegando num terreno, numa área que era ocupada por um curandeiro anturiano. E esse curandeiro, homem de grande saber, que sabia lidar muito já com a espiritualidade, com a magia e tudo mais, e ele foi lá e o expulsou brutalmente, foi até agredido e tal, e aí ele ficou machucado com isso, né? E aí parou, depois se retirou, pensou, disse, não, tem que dar uma lição a esse rei, a esse filho do rei, né? Eles precisam entender que tudo é da natureza e que o rei não tem posse nenhuma, que tudo é da natureza. A natureza é quem criou o planeta, é quem colocou nós para povoarmos o planeta. Então, eles não podem fazer isso. Vamos dar uma lição para ver se desperta uma mudança. E aí, então, preparou lá as invocações dele e jogou lá uma entidade em cima do filho do rei, e o filho do rei ficou endemoniado, como era chamado nesse tempo, endemoniado e cego. E aí, violento, os companheiros que estavam com ele, do exército e tal, tiveram de amarrá-lo e levá-lo para o palácio em segredo. E o rei ficou realmente numa lástima. Ele tinha a lei que vigia na Antúria nesse tempo, era qualquer pessoa endemoniada, como era chamado, qualquer médium manifestado em entidade, tinha de ser morto fora dos muros da cidade, queimado, para que nem as suas cinzas voltassem para a cidade. Só que ele tinha de cumprir, porque a lei era ele quem era o dono da lei, e então ele tinha de cumprir. Mas aí era o próprio filho dele, e aí ele não teve coragem de fazer. Mandou então que botassem lá no calabouço do palácio e ficou lá triste com essa situação do filho. Alguns dias depois, um servo do rei chegou e disse para ele: Majestade, eu sei de uma pessoa, um curandeiro muito famoso, mora na região tal do continente, e que ele é capaz de curar seu filho. Então, ele disse, vai então agora, junta aí o que for preciso e vá buscar esse curandeiro. Poucos dias depois, o curandeiro chegava junto com o servo, e então disse, antes de fazer a cura do rapaz, conversou com o rei sobre isso, que todos os bens são da natureza e que não era possível o rei
impedir que os súditos tivessem o domínio sobre as suas glebas, que muitos deles compraram, trabalhavam e tudo mais, e que o filho do rei despejava todo mundo, agredia, botava para fora, quebrava tudo e tal. E então, que se o rei prometesse que daria as propriedades às pessoas e não permitiria mais que fossem tomadas essas propriedades dessa forma, ele curaria o filho. Então, o rei, que amava o filho, estava profundamente triste com isso, deu a palavra e garantiu que seria assim. Então, ele desceu, levaram ele lá embaixo, daqui a pouco ele volta já com o filho do rei, curado, sem nada, né? Retirou a entidade, então acabou a causa, acabou o efeito, né? Então, aí, o rei ratificou aquilo que tinha prometido e promulgou um decreto em que as terras eram de quem as ocupasse. E aí ficou, durante anos, o problema foi respeitado. Só que o rei, o irmão, já estava idoso e resolveu botar, então, o filho como regente. E o filho, então, disse, esse velho está caduco, eu vou revogar esse decreto e vamos voltar ao que era. Aí fez decreto, voltou a fazer as coisas, a tomar tudo dos outros. E aí o velho rei, quando soube disso, que ele foi desautorizado, mesmo acamado, levantou, chamou os generais de confiança para organizar um exército para ir contra o filho. E aí partiu à frente da cavalaria, e lá vai o velho rei, mesmo doente, lá vai para ir destituir o filho, né? No meio do caminho aparece o curandeiro e disse, majestade, não precisa ir, não. Eu vou trazê-lo aqui diante do senhor e o senhor aí faça o que achar melhor. Aí ele tinha novamente feito a preparação, enviado uma entidade de novo, e o filho do rei voltou a ficar endemoniado e tiveram de amarrá-lo de novo no cavalo e trouxeram diante do rei, que já estava indo para lutar com eles, né? Então trouxeram, e aí o rei, muito triste, mas mandou que se executasse o que era a lei da Antúria. E então o filho do rei foi morto, como mandava a lei, e o decreto que tinha sido substituído voltou a valer, e aí houve paz na Antúria. Estamos falando de quem? Quem era esse curandeiro? O nosso mestre Shebna. É a encarnação mais velha que nós temos ciência dele. Então, vejam que 1.250.000 anos antes de Cristo, ele já tinha sabedoria e poder para fazer uma obra, e para fazer essa obra ele acabou destruindo a vida de uma pessoa, mas era necessário, porque se curasse, ele voltaria a fazer o mesmo, e ia de encontro ao próprio Pai. Então, veja, 1.250.000 anos antes de Cristo, no dia 8 de agosto, foi que o filho do rei foi sacrificado. Então, essa primeira encarnação do nosso mestre, que nós temos informação mais antiga. Depois disso, nós vamos encontrá-lo por volta de 1.500 a.C., no reinado do faraó Apopi, como José do Egito, seu pupilo. O nosso mestre Shebna, que tinha esse nome mesmo naquela ocasião, de Shebna, ele habitava uma caverna nas terras de Jacó, pai de José. E José, bem novo ainda, 16, 17 anos, já tinha pendência assim, para buscar problemas superiores, espirituais. E começou a ir lá à caverna para conversar com Shebna. E Shebna viu que ele tinha potencial, etc., começou a ensinar-lhe. Ensinou muita coisa, etc. Ele acabou reunindo poderes, capacidade de previsão, etc. E o José era o mais novo dos filhos, mas era o preferido de Jacó, que pretendia
fazê-lo seu sucessor. Os irmãos, principalmente o primogênito, se sentia traído, porque normalmente seria o primogênito quem seria o herdeiro, né? E aí eles tramaram e acabaram vendendo José como escravo para o Egito. Então, ele foi vendido, acabou indo trabalhar com o chefe de polícia, um escravo do chefe de polícia, e é aí maltratado, aquela coisa toda, e com raiva dos irmãos, porque tinham feito isso com ele, tinham vendido ele. E José, ele tinha aprendido bastante com o chefe, e um dia o faraó teve um sonho que vocês todos devem ter conhecido, que já é muito badalado. O sonho das 7 vacas gordas, das 7 espigas de milho bem fartas e das 7 vacas magras. E que nenhum dos adivinhos do templo conseguiu dar ao rei, ao faraó, a Popi, uma definição clara do que é que queria dizer esse sonho. E então, o Potifar, o chefe de polícia, que já conhecia mais ou menos essas capacidades de José, indicou. E José foi diante do Apopi, o faraó, e descreveu a ele o que era. O Egito vai ter 7 anos de uma abundância muito grande de alimentos, vai ter tudo. Depois desses 7 anos de abundância, virão 7 anos de seca, de escassez, de fome. Então, o que é que o senhor precisa fazer? Durante esses 7 anos, construa silos, construa armazéns, armazene o máximo de comida que puder, para que o povo egípcio possa passar pelos 7 anos de vacas magras sem fome, sem nada. E então foi feito isso, e acabou ele subindo muito na consideração do faraó, e começou, então, deixou de ser escravo lá do chefe de polícia e veio para o próprio palácio e ficou como o que a gente chama de chanceler, ou seja, como se fosse um primeiro-ministro do Apopi, né? O faraó. E aí ele indicava tudo, dava todas as indicações do que precisava fazer e tal, tudo ele sempre tinha sucesso, e a Popi cada vez foi dando mais poder a ele. Chegou um tempo que a Popi já estava bem idoso, já doente, etc., que praticamente quem ficou governando o Egito foi José. E isso vocês imaginam o quanto provocou de ira nos egípcios, de raiva, todos queriam matá-lo, porque era um hebreu escravo e estava mandando no Egito. Só que eles não podiam negar que, sob o comando dele, o Egito nunca teve tão próspero, tão cheio de vida, com todas as necessidades supridas, etc. Mas era o estrangeiro, era um escravo, e então, com isso, sempre ele também não fazia por menos, ele também gostava de pisar aqueles que pisavam nele, né? Sempre se vingava. E então isso acabou criando até com o grão-mestre da maçonaria do Alto ao Baixo Egito, que governava a parte espiritual. E aí ele quis, uma das irmãs dele, sem instrução, sem nada, e ele queria obrigar a casar com a filha do supremo sacerdote do templo. E aí foi um tal de magia para lá, magia para cá, e o Supremo do Templo acabou se desesperando e acabou fazendo uma magia, criando uma cobra para matar a irmã de José Egito. Então, a cobra se materializou, picou a irmã de José Egito e ela, então, morreu. José percebeu o que foi, porque ele tinha um conhecimento, então era retaliação para lá e para cá. E o nosso mestre Shebna, quando estava orientando ele, garoto ainda, ele sempre via que no futuro dele havia uma sombra e que ele não conseguia definir bem o que era. Mas, posteriormente, começaram a chegar até ele informações, e então ele percebeu que
começou a meditar e ver que estava chegando a hora que ele precisava voltar para corrigir o problema. O povo já estava se revoltando contra José, já estava a ponto de invadir o palácio para matá-lo. E aí Shebna desceu e voltou para o Egito. Aí chegou lá e se apresentou a José e disse a ele: olha, está aqui, ó, o copo de cicuta, ou você toma, ou então você vai morrer estraçalhado na mão do povo, que o povo já está batendo aí na porta do palácio para te destruir. E então José não teve outra alternativa, teve que tomar a cicuta e morreu. Então Shebna desceu e avisou para eles: olha, não precisam mais, ele já está morto, acabou, volta para suas casas, vai tudo voltar à paz e tal, apaziguou e acalmou todo o tumulto. Isso tudo eu estou falando está descrito em pormenores e detalhes, que eu estou pulando aqui mais do que João do Pulo, para chegar rápido ao fim, para vocês verem a ação de Shebna. Primeiro, instruindo José, depois, ao saber que ele estava usando os poderes que Shebna tinha transferido para ele, para o mal, para se perpetuar no poder, para poder se vingar das pessoas, etc. Então, ele veio para tentar recolocar ele no caminho do bem. Só que a coisa já tinha chegado num ponto que a população já estava insuflada pelo Supremo Sacerdote, tudo mais, já estava na rua para pegar ele, para invadir o palácio e matá-lo. Então, ele teve de dar a alternativa a ele: você escolhe, ou você morre na mão do povo, trucidado, ou você toma aqui a cicuta e resolve o problema. Isso tudo, essa história está contada no Chanceler de Ferro do Velho Egito, uma obra psicografada, que é do Conde Rochester, com Vera Krivskaya, não sei o quê, uma médium russa muito boa, e que os livros todos do Conde Rochester eram psicografados por ela. Então, esse livro está disponível, vocês encontram, inclusive, edição em PDF. É fácil de localizar, é um livro que todas as livrarias normalmente têm disponível. Então, essa história de Shebna, com esse nome Shebna, ele era chamado de Shebna e era uma das encarnações do nosso mestre mais recente, 1500 anos antes de Cristo. Mas vamos dar mais um saltinho, agora não tão grande, não. Vamos para 1016 antes de Cristo. Governava a Judéia o nosso irmão Salomão, filho do rei Davi, e que sucedeu a Davi. E Davi não pôde cumprir a promessa que fez ao Criador da construção de um suntuoso templo para homenagear o Criador. E então o Salomão resolveu tomar essa empreitada para si. Ele era muito amigo do rei de Tiro, Irã, e então ele pediu a Irã, que tinha grandes profissionais lá para a construção, excelentes arquitetos, então ele pediu a Irã que o ajudasse. Então Irã indicou Irã Abif, que era um dos arquitetos, que sucedeu um grande arquiteto de lá, de Tiro, que já tinha morrido, mas que foi quem ensinou tudo a Irã, ainda garoto. Irã bem jovem, o pai morreu, a mãe então pediu a esse arquiteto que tomasse conta dele como se fosse um filho, e ele assim fez, e ensinou tudo a ele. Então, o rei Irã disse a Salomão que Irã Abif seria um grande profissional para o que ele queria. E realmente o foi. Então, Irã Abif reuniu-se com o rei, e aí resolveram, o rei deu carta branca a ele para agir. Então, ele disse: bom, vou precisar mandar homens lá para o Líbano para cortar os cedros que nós vamos precisar para a construção. Então, tudo foi dado a ele para ele fazer. Então, em 1018 a.C., começou a construção do Templo de Salomão.
E, nesse tempo, também já próximo de ficar pronto, ele ficou pronto em 1008, quer dizer, levou 8 anos para ser construído o templo. Um pouco antes da construção finalizar-se, o Irã Abif foi assassinado por três trabalhadores da obra que queriam a palavra de mestre, porque ele dividia os seus trabalhadores em 3 classes: aprendiz, companheiro e mestre. Então, os aprendizes eram aqueles que a gente chamaria hoje de servente de obra, né? Que não tem especialidade quase nenhuma, mas que pode ser trabalhado para melhorar a sua condição. E cada uma dessas palavras indicava um grau de capacidade profissional. Então, naquele tempo não tinha computação, eles usavam esse critério, né? Então, cada trabalhador recebia uma palavra, e essa palavra era dita ao tesoureiro, e com isso ele recebia o salário correspondente. E 3 irmãos trabalhadores tinham chegado ao grau de companheiro, ou seja, já tinham alguma especialidade, mas não podiam ainda se apresentar como mestres. E eles queriam, de qualquer maneira, conseguir receber a palavra de mestre, porque aí eles, em qualquer lugar que eles fossem, eles seriam reconhecidos como mestres e teriam sempre um bom salário. Só que Irã Abif disse, não é assim que vocês vão conseguir a palavra. A palavra tem de ser com o desempenho de vocês, com desempenho, com aptidão, com devoção do trabalho que vocês fazem, e eu, por justiça, lhes darei quando eu achar que vocês estão prontos. Como não foram atendidos, eles acabaram assassinando o Irã Abif e esconderam o corpo e tal, para não ser descobertos, fugiram da obra. Só que aí, no dia seguinte, deram um alarme, o Irã Abif era sempre o primeiro a chegar na obra, e o sol já estava alto e nada de Irã Abif aparecer, então foram ao rei, e o rei mandou dar busca em tudo quanto é canto, perguntou como é que está, disse, não, nós demos a falta de 3 companheiros. Aí o rei botou o exército para sair atrás para catar esses 3 companheiros, né? E lá, futucando tudo em volta do terreno onde estava sendo feita a obra, um deles viu que tinha um poço e chegou lá, esse poço estava tampado, com terra aparentando assim, uma terra fresca, né? E então eles, falando com Zorobabel, que foi que sucedeu Irã Abif, na condução da obra, então ele mandou cavar e aí encontraram o corpo de Irã Abif. Então, depois, os 3 foram presos e foram condenados à morte. Bom, então, nesse ínterim, chega quase a conclusão do templo e precisava de um supremo sacerdote para dirigi-lo. E então apresentou-se ao rei Salomão um senhor que conversou com ele, lhe mostrou alguns escritos, algumas recomendações, e então falou com ele de coisas que deixaram realmente o rei, o Salomão, boquiaberto, e então ele resolveu nomeá-lo como o supremo sacerdote do Templo de Salomão. Esse irmão era Noé. Noé é uma das encarnações do nosso mestre Shebna. Então, ele, como nessa encarnação, se chamando de Noé, ele foi quem coordenou todo o trabalho final da construção, as relíquias sagradas, todos os objetos de culto, tudo foi ele quem preparou. E Salomão se referia sempre a ele como a sua segunda sabedoria, porque Salomão é reconhecido até hoje como o rei mais sábio que existiu. Mas ele reconhecia que a sabedoria dele era o Noé, que ensinava a ele tudo o que sabia. Então, essa terceira vida do nosso irmão, que ele, inclusive, depois, Salomão viu que o idioma de Tiro era o mais complicado que existia, porque o rei anterior ele dominou 7 cidades, estados, né? Ele conquistou, e aí ele mandava
adicionar à língua local de Tiro o idioma dos povos que ele conquistou. Aí virou uma barafunda, uma Babel, a verdadeira Babel. Ninguém se entendia. Para designar algum objeto, você tinha 7 nomes diferentes. Então, era uma dificuldade. E Salomão, numa visita ao rei Irã, percebeu isso e disse, por que isso? Não aconteceu, esse problema, etc. Eu vou tentar ajudar vocês. Vocês permitem? Tá, tudo bem. Aí chamou Noé e disse a ele, olha, vamos ver se você consegue melhorar essa língua aí para que possa ser mais clara, etc. E então Noé fez esse trabalho de a língua mais difícil do mundo passou a ser a mais simples, que inclusive é base hoje de várias línguas nossas atuais. Ele reduziu tudo a 1.700 palavras. E aí a língua tíria passou a ser a mais fácil de ser compreendida por todos. Então, essa é a verdadeira história da Arca de Noé, a Arca da Salvação, né? Então, ele conseguiu reduzir isso a 1.700 palavras e todos passaram a se entender, porque ninguém se entendia. Então, foi outro grande feito de nosso mestre Shevna na encarnação como Noé. E foi nesse tempo que ele foi, o rei de Tiro preparou 8 dias de festa em homenagem ao rei Salomão, por causa disso, etc. E então ele disse que queriam homenagear a sabedoria de Salomão. Aí Salomão disse, Noé, você vai comigo lá para Tiro. Disse, por quê, majestade? Não, porque eles querem homenagear a minha sabedoria é você, né? E aí foram. O rei, todo mundo ia lá para entregar presente para o rei Salomão, então ele recebia um disse, esse é para mim, esse outro é para minha sabedoria, esse é para mim, esse é para minha sabedoria. Então o pessoal começou a ficar intrigado, e aí o rei Irã perguntou, mas, Salomão, a sabedoria é alguma coisa interna na gente. Como é que você está dizendo que esse presente é para você ou esse outro é para a sua sabedoria? Ele aí acenou para Shebna, que estava lá no meio do povo, e mandou que ele se aproximasse, né? E então disse, aqui está a minha segunda sabedoria. Foi ele quem realizou o trabalho todo da redução da língua que vocês estão aqui hoje me homenageando. Então, ele é que é digno. Por isso que um presente é para mim e outro é para ele. E então aí o povo de Tiro passou também a aplaudir freneticamente o nosso irmão Noé, com a encarnação de Shebna. Então, isso, a construção do templo terminou em 1008 a.C., então já foi lá para 900 e alguma coisa que Salomão como Noé acabaram desencarnando. E um pouquinho mais para cá, mais perto da gente. Todos vocês conhecem, já ouviram falar da história da Essênia, a história dos essênios. A Essênia, considerados eles entrarem nas enciclopédias virtuais, vocês vão ver que era uma seita judaica, etc. Não é bem assim, era uma ordem remanescente das antigas, da lemuriana, da atlântida egípcia, que guardava os conhecimentos trazidos desde lá desse tempo e que reunia homens viviam uma vida monástica, um mosteiro lá nas margens do Mar Morto, né? E ali eles faziam o trabalho deles, o desenvolvimento deles, etc. Então, foi ali que nosso querido mestre Emmanuel Jesus, o Cristo, aos 12 anos, foi recebido pelo Supremo da Ordem dos Essênios, Supremo Grão-Mestre, e aí ele percebeu, já tinha feito uma análise espiritual, percebeu que ali estava alguém que vinha para fazer uma grandiosa obra. Mas ele era analfabeto aos 12 anos.
Escolarização naqueles tempos era bem difícil, né? Então, Shebna pediu a permissão a José e a Maria, que eram também essênios. Maria, inclusive, era vestal do templo, ela participava em algumas cerimônias de iniciação. E então eles tomaram ele e mandaram para Alexandria, no Egito, onde ele foi estudar na escola de Alexandria. Aos 17 anos era a idade mínima para ingressar na ordem essênia. Então, aos 17 anos, já amplamente conhecedor, alfabetizado, consciente, etc., de todo conhecimento, Jesus volta e é iniciado pelo Supremo Sacerdote dos Essênios. Esse Supremo Sacerdote dos Essênios era também, mais uma vez, o nosso mestre Shebna. Então, foi ele quem iniciou, elevou e exaltou o nosso mestre Jesus dentro dos essênios, e que permitiu que fizesse, quando ele pediu para sair, ele foi orientado daquilo que passaria, né, que já tinham visto qual seria o fim dele, e se ele estava disposto a fazer essa missão, a cumprir essa missão. Jesus manteve, e então, antes dele, saiu um outro familiar de Jesus, um primo dele, chamado João Batista, que também era essênio, também era iniciado. Então, ele saiu antes para anunciar a vinda do grande mestre. E aí, enquanto ele esperava a preparação para a saída, ele fazia aquele trabalho de batizador, por isso que é chamado de Batista, que ele fazia os batismos no Rio Jordão, e que acabou o próprio Cristo se entregando a ele para ser batizado nas águas do Rio Sagrado. Então, ele saiu antes para fazer essa anunciação. Então, ele veio, anunciou ao mundo que viria alguém para fazer realmente um trabalho de transformação. Então, essa foi a última encarnação do nosso mestre Shebna, assim como foi a última encarnação de Jesus. Eles estiveram juntos por várias e várias e várias encarnações aqui no planeta Terra. E continua o mestre Shebna, mesmo já tendo ultrapassado as necessidades de encarnação, mas ele continua com o compromisso de ajudar a humanidade no campo do conhecimento espiritual. Então, essa é a quarta vida do nosso mestre Shebna, que nós temos registrada, e ele só deixou a vida material porque os sacerdotes israelitas, quando o exército, o comandante das tropas romanas que dominavam toda a Judéia, né, depois que mataram Jesus, né, depois que assassinaram Jesus, então eles chegaram para o governador dos romanos e disseram a eles: se vocês não marcharem para a Essênia e não destruir a Essênia, vocês vão ter problemas, porque lá tem um bocado de gente. Na realidade, tinha 16 Cristos lá dentro nessa época. 16 seres que estavam completando suas existências no plano material. Então, eles sabiam que, se não destruísse a Essênia, viriam outros para querer tomar o lugar deles na condução dos templos, quando não era essa a finalidade. Apenas Jesus os fustigou porque eles eram hipócritas e fariseus, né? Eles falavam uma coisa, diziam uma coisa e faziam outra. Então, como ele contestou na vida deles, sempre eles, então eles teceram isso. E aí as tropas marcharam pelo deserto de baixo, o deserto entre a Judéia e o Mar Morto, e aí foram para destruir os essênios. Os essênios não eram guerreiros, eles conseguiram deter o exército durante alguns dias só na mente, em vibrações, eles se mantiveram em vibrações. Só que eles não podiam permanecer em vibrações o tempo todo, eles tinham de se alimentar, tinham de descansar,
e acabaram, então, que não conseguiram sustentar mais. E aí todos foram assassinados e, com isso, os sacerdotes se regozijaram porque não viria mais nenhum Cristo para aborrecê-los. Esses mesmos sacerdotes, depois da morte do Cristo, viram que as suas igrejas começaram a ficar vazias. O povo ficou revoltado porque foi descoberta toda a trama para matar Jesus. E então ninguém mais queria ir fazer sacrifício no templo, ninguém queria mais nada. Então eles resolveram pedir ao governador para se transferirem para Roma. E aí foi concedido, eles se transferiram para Roma, o imperador deu a eles uma área para eles se construírem os seus templos, e a área que é hoje o Vaticano, e ali eles começaram, então, agora a explorar a imagem do Cristo, como se fosse o seu líder máximo, aquele mesmo que eles assassinaram. Então, é isso, são 4 vidas do nosso mestre Shebna, que eu pude trazer assim numa pincelada rápida para vocês, só para que vocês entendam. Aí vocês podem perguntar por que um mestre dessa estirpe ainda vai se preocupar com a gente, está aqui hoje se preocupando com o nosso trabalho. Ele tem uma responsabilidade, sim, como Jesus tem. Jesus governa o planeta, então ele tem a responsabilidade. Ou seja, quem cresce, quem tem o conhecimento, é sempre chamado para dirigir. É lei natural, dirigem os capazes, os incapazes são dirigidos. Então, eles têm a missão de continuar dirigindo até que toda a humanidade do planeta alcance um padrão de conhecimento que lhes permita, então, viver sem a necessidade da tutela desses mestres maiores. Mas eles sempre estarão disponíveis para nos ajudar, como está o nosso mestre Shebna o tempo todo ao nosso lado. Ao nosso lado em vibração, porque ele não tem mais um corpo físico. Ele já deixou, ele já está no plano de energia, mas então ele tem uma mente como nós e pode estar em qualquer lugar que ele queira. Então ele está aqui conosco neste momento, rememorando com as minhas palavras algumas das suas passagens por aqui pelo nosso plano Terra. Desculpe, eu avancei um pouquinho além do tempo, mas era quase impossível eu fazer de outra forma. Tinha de dar um mínimo de informações a vocês para que vocês conhecessem mais a figura que nós reverenciamos como mestre. Nós não o seguimos, nós seguimos os conhecimentos que ele trouxe. Nós não somos chebinistas, como alguns falam. Não, nós respeitamos o nosso mestre porque ele foi quem trouxe os conhecimentos que nós utilizamos. Então, nós o respeitamos, mas temos a nossa própria condição de refletir, raciocinar e agir, que é isso que ele deseja, que nós mesmos alcancemos o nosso conhecimento, o nosso despertamento e a nossa evolução mais rápida. É isso, queridos e queridas. Espero que tenha ficado com um gostinho de quero mais, mas, como eu disse, ele foi muito lacônico em trazer alguma coisa sobre ele. Ele trouxe muito sobre os outros, mas sobre ele se manteve discreto e calado. Então, eu trouxe essas 4 vidas do nosso mestre para que vocês possam avaliar que de 1.250.000 anos antes de Cristo até hoje, ele já era um grande mestre nesse tempo, uma pessoa capaz de manipular as forças da natureza, como ele manipulava, e se mantendo fiel às leis naturais, fiel à divindade. Então, obrigado pela companhia de vocês nessa viagem. E agora, então, vamos para outra viagem que nos aguarda. Então, elevando nosso pensamento ao Criador nessa data de 3 de dezembro de 2021, a última live que nós estamos fazendo neste ano. Reabriremos os nossos trabalhos no próximo dia 4 de janeiro,
e mantemos o convite para que todos venham a partilhar. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, damos por encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando mestre Shedner, a cada mestre espiritual da nossa ordem, cada um da hierarquia que nos dirige. Agradecemos o carinho, o cuidado, a atenção durante todo esse ano e continuaremos a pedir que nos deem orientação, nos deem segurança para continuar servindo aos nossos semelhantes. Agradecemos também a diretoria espiritual, astral e material do Trevo Sagrado, que nos abre essa possibilidade de estabelecermos esse convívio. E agradecemos, por fim, aos nossos guias, protetores, trabalhadores pessoais, pela assistência que nos concederam durante todo esse ano e que continuem concedendo a cada um no recinto dos seus lares, que eles continuem protegendo, amparando cada um de nós. Que assim seja. Então está, em nome de Deus, encerrada a nossa última live de 2021.